Muito bem, nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que tem tomado as manchetes dos principais jornais da nossa região nas últimas semanas. Sobre toxoplasmose. Você sabia que essa doença é a principal causa de cegueira irreversível em crianças na região oeste? Pois é, para falar sobre esse assunto, eu converso com a oftalmologista pediatra Carolina Andrade, que faz parte da equipe do Hospital de Olhos de Cascavel e que gentilmente está aqui no Encontro Saudável para a gente conversar um pouquinho a respeito desse assunto que não deixa de ser extremamente sério, né, doutora Carolina? Tudo bem? Sim, tudo bem. É um assunto extremamente sério, que às vezes é pouco divulgado, poucas pessoas sabem sobre essa doença, né? E hoje em dia, né, falando sobre o Brasil inteiro, falando sobre o Zika vírus, a gente tem que falar também da toxoplasmose, né, que atinge várias crianças aqui da nossa região e infelizmente não é uma doença rara, a gente vê bastante ainda no consultório. Puxa vida, né? Parece que quando a gente não fala sobre o assunto é porque ele não existe, não é bem assim. Ele está lá, quieto, acontecendo, sendo disseminado, mas não sendo divulgado. Isso mesmo. Doutora Carolina, é fato que o drama dessas crianças condenadas muitas vezes à dependência do braille, da bengala, pode ser facilmente evitado? Ah, sim, com certeza, né? 50% da nossa população já teve ou terá contato com o toxoplasma, né? O problema é quando esse contato se dá durante a gestação, né? Então, assim, quando a gestante, ela tem contato com o toxoplasma, ela não tem imunidade. E esse toxoplasma vai direto para a placenta, indo direto para o feto. Então, essas crianças acabam tendo lesões muito mais graves, né? Tendo sequelas oculares, sequelas neurológicas. Mas se a gestante descobrisse, fizesse os exames seriados durante a gestação e descobrir no início, tomando a medicação, tomando os antibióticos, a criança pode nascer sem sequela nenhuma, tendo uma visão normal, uma vida normal, como se não tivesse acontecido nada. Então, por isso que é muito importante um pré-natal bem feito, né? Até um alerta aos obstetras também, que peçam exame de sorologia para toxoplasmose durante a gestação. Antigamente se falava só que era para fazer 2 vezes, hoje já se fala fazer 3 vezes, pelo menos, durante a gestação, né? Então, se a gestante, no primeiro exame, a gente sabe que ela não teve contato com o toxoplasma, ela tem que repetir durante a gestação para, se acaso ela tivesse contato, para ela poder ser tratada, né? E o mais importante, né, para essa gestante que nunca teve o contato, para ela não pegar o toxoplasma, existe formas, né? Assim, ela tem que ter muito cuidado com a alimentação, não comer alimentos crus fora de casa, evitar comer carne mal passada, né? São formas de evitar o contato com a doença. Sério, mas se ela tem tiver uma série de cuidados. Sim. Mas para a gente deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo e que não sabem o que é toxoplasmose, né? A senhora está falando em toxoplasma, né? Vamos deixar bem claro para as pessoas o que é, o que causa, quais são as formas de contágio. A toxoplasmose é uma doença, né, causada pelo Toxoplasma gondii, que é um protozoário, né, que ele vive no gato, na verdade. O gato é o hospedeiro definitivo, né? Mas o gato, ele pode transmitir a doença através das fezes e contaminar solo, água, alimentos, né, e outros animais também, entendeu? Então, a gente pode pegar essa doença, né, através da ingestão dos oocitos do gato, né, através de alimentos contaminados, através de uma carne crua. E essa doença, né, em contato com o nosso sistema sanguíneo, muitas pessoas não vão manifestar sintomas nenhum, entendeu? É como se fosse uma virose, assim, uma coisa bem inespecífica, passa batido. A pessoa não vai ter sintoma nenhum. Então, muitas pessoas às vezes vão fazer o exame e vão descobrir que já tiveram contato, mas aí elas estão imunes, como se elas estivessem vacinadas. Então, uma mulher que já teve o contato com o toxoplasma, ela está vacinada, entendeu? Agora, se ela nunca teve o contato, aí o problema é na gestação, ela ter esse contato durante a gestação. Aí é devastador para a criança, entendeu? Aí vai deixar bastante sequela. Agora, algumas pessoas podem ter contato com o toxoplasma e manifestar doença ocular também, mesmo sem ser criança, né? A gente tem vários casos, né, que dá a chamada uveíte. A gente não sabe por quê, que algumas pessoas não vão ter sintomas nenhum, ou sintomas assim frustros, tipo como se fosse uma virose, e outras vão ter sequelas oftalmológicas também. Entendeu? Mas assim, só que no adulto, assim, é mais difícil
dá sintomas graves, assim. É mais comum em crianças. É mais, assim, a mesmo. congênita é mais devastadora, né? Assim, dependendo da fase da gestação, realmente eu tenho paciente que não tem visão nenhuma, entendeu? Assim, sabe? Vai depender do braille, da bengala, né? E no melhor tem outros pacientes que também tiveram sequelas graves, que são consideradas pessoas com baixa visão, que elas vão precisar de lupa, tudo auxílios óticos para poder ter uma vida normal, mas assim, nunca com uma visão perfeita. 100%. 100%. O índice de contágio, ou até de crianças que têm esse problema congênito, é grande? A incidência é grande aqui na região? Tem um número, doutora? Então, infelizmente, é uma doença que não é, assim, ela não tem notificação compulsória, então a gente não tem, assim, um número exato, assim, para passar. Mas, assim, na nossa prática diária é uma coisa recorrente, principalmente adultos, né? E as crianças, assim, volta e meia tem casos novos, infelizmente, entendeu? E é por isso que eu gosto de conversar muito com meus pacientes para falar sobre essa doença, porque a maioria das gestantes que pegam, né, a toxoplasmose, elas não sabem como pegaram, não sabiam nem que existia essa doença, às vezes, né? Mas a gente ainda não consegue dimensionar ainda, né? O que a gente sabe é que no Brasil, a toxoplasmose é a primeira causa de baixa visão em crianças. Entendeu? Ela é a principal causa. A retinocoridite macular por toxoplasmose é a principal causa de baixa visão nas crianças. Então, as crianças que têm deficiência visual, 20% delas é por toxoplasmose. Aí depois vem as outras doenças, prematuridade, glaucoma congênito, outras malformações. Mas aí é o triste, né? Uma doença infecciosa poderia ser... Uma coisa é você ter uma doença genética que não teve escolha, entendeu? Sim, que a pessoa exato. Aconteceu. Agora, outra coisa é uma doença... Que poderia ter sido evitada. evitada, Uma infecção, né? Era para ser uma criança perfeita, era para ter um olho perfeito e não tem tratamento. Ela vai ficar com uma cicatriz e não tem cura. E quais são os sintomas ou sinais que a criança apresenta que a gente tem que entender que tem alguma coisa errada ali? Geralmente assim, um atraso na fixação já é um sinal, por exemplo, uma criança de 3, 4 meses, ela já começa a fixar, né? Então, se a criança não está fixando, não está acompanhando, ou o olho está tremendo, já é um sinal de baixa visão, né? Mas assim, a nossa política, assim, o que a gente gosta de fazer é a prevenção, né? Então, a gente orienta para todas as crianças fazerem o teste do olhinho, logo no primeiro mês de vida. Mesmo que não tenha sintomas nenhum. A criança está perfeita, você olha o olho, está perfeito, mas deve ser levado ao oftalmologista. A gente precisa examinar a retina, o nervinho, ver se não tem glaucoma, outras doenças até, né? A gente, para garantir uma boa visão na criança, o mais importante é a prevenção. Porque às vezes também pode ter um problema num olho só. Às vezes a toxoplasmose pode manifestar num olho só. E aí os pais nunca vão perceber nada, a criança até vai bem na escola, vai ter uma vida normal, porque ela tem um outro olho. Né? E aí um dia alguém faz um teste, entendeu? Tampa o olho, vê, não enxerga nada com o olho. Aí chega no hospital, aí já é tarde demais, algumas vezes. Então, o mais importante sempre é a prevenção. Mas assim, de sintomas na criança maior, é se aproximar da televisão, dor de cabeça, estrabismo, tudo isso é sinal, olho torto, né? É sinal que a visão pode não estar indo bem, O próprio entendeu? desinteresse pela escola, né? Na verdade, ela não consegue acompanhar, ela não enxerga, né? Claro, e assim, existem muitas crianças com diagnóstico de hiperatividade, alguma coisa assim, e na verdade é falta de óculos, alguma coisa assim, sabe? Muda completamente a vida escolar da criança depois que frequenta. Com certeza, às vezes ela achava que era déficit de atenção, não, ela não está enxergando, entendeu? Assim, sabe? É verdade isso. Então, assim, antes de tomar medicações, alguma coisa assim, a primeira coisa é fazer o exame de vista, né, pessoalmente. Eu ia te perguntar quando deve ocorrer o primeiro contato da criança com o profissional da oftalmologia, mas você já disse que no primeiro mês de vida, então, já é necessário que se faça o teste do olhinho, o teste do olhinho é uma coisa, é uma atitude preconizada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. E frequentemente, no dia a dia, no seu métier, isso se cumpre? Assim, a gente quando eu cheguei aqui em Cascavel, era bem menos, mas parece que até a própria pediatria está mudando. A gente vê que os pediatras estão mais atentos a isso, orientando os pais. Às vezes vem os pais porque o amigo falou para ir. Então a gente vê que parece que está mudando um pouco isso, porque o oftalmologista é aquela coisa, parece que o ultra especialista, né? Ninguém só vai se tiver alguma coisa, não né? É bem assim. Tudo é prevenção, tudo é possível de ser prevenido, inclusive, principalmente as doenças
que atingem a visão, né? Meu Deus do céu. Você falou que quando chegou em Cascavel, você está aqui há quanto tempo e veio de onde, doutora Carolina? Eu sou de São Paulo, eu sou paulistana, eu fiz faculdade no interior de São Paulo, na USP de Ribeirão Preto, certo. E eu cheguei em 2009 aqui. O meu marido é cascavelense, é médico também, o doutor Matheus Tonello, muito e bem. ele me trouxe. É culpa dele, então, culpa dele. Que bom, nós saímos ganhando, né? Hospital de Olhos, uma referência, sem dúvida, para toda a região, uma referência em nível brasileiro, né? Porque ali tem excelentes profissionais, o que há de mais moderno na tecnologia, nos serviços que existem para atender a nossa população. Então, em primeiro lugar, nós somos beneficiados, nós somos contemplados com esse serviço. E depois toda a região oeste e, consequentemente, o resto do país, né? E os nossos países vizinhos também, tem muitos pacientes da Argentina, claro. Do Paraguai, né? Hoje mesmo Carolina? atendi um paciente do Paraguai, de Assunção, veio só de outros países, de outras capitais para consultar com a gente. Que bom. Doutora Carolina, falando na cegueira agora, quando acontece, é possível reverter o processo da cegueira ocasionado pela toxoplasmose ou não? É esse que é o problema, não é possível. Porque o toxoplasma, ele faz uma cicatriz no fundo do olho, ele realmente ele degenera ali a retina, sabe? Forma uma placa. E as células da retina são altamente especializadas, é uma continuação do sistema nervoso central. Então, não tem como a gente repor essas células. Quando elas morrem, não tem como eu fazer um transplante, porque todo mundo acha, faz um transplante. Não, o transplante é só de córnea, não existe transplante de retina, entendeu? Então não tem como. Então, quando a doença está cicatrizada, não tem como salvar mais nada. Ali vai ter que lidar com aquela sequela mesmo, né? E o problema na congênita é que ela pega justamente a parte central da visão. É o eixo, assim, é a parte central da visão que é acometida. Quando é pego no adulto, às vezes não acontece isso. Às vezes é periférico, então o campo do outro olho vai suprir, não vai deixar uma sequela tão grande. Mas nas crianças é a visão central e geralmente binocular, nos dois olhos. Então por isso que essas crianças ficam com sequelas graves e o tratamento é durante a gestação. Entendeu? Então, se for descoberto durante a gestação, você toma a medicação e não fica com sequela, com certeza. Mas depois de nascido, com a cicatriz lá, não tem como tratar mais. Essa aqui é a gravidade dessa doença mesmo. Perfeito. Olha, informações importantes que você pode ajudar a disseminar, né, a espalhar por aí. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco através do e-mail contato@medicinesaude.tv.br ou através do e-mail do Hospital de Olhos que está aparecendo no seu vídeo. Eu tenho certeza que a doutora Carolina também vai se dispor a informar. E claro, lembrando que o Hospital de Olhos tem aí os profissionais que podem atendê-lo, atender a seus filhos, né, desde a mais tenra idade, para evitar qualquer problema de visão. Afinal, o mundo está aí tão lindo, tão maravilhoso, a gente quer que todos possam enxergá-lo e enxergá-lo bem. Doutora Carolina, muito obrigada por sua presença aqui conosco. Eu espero que 2016 seja um ano de muitos acontecimentos felizes para todos vocês lá do Hospital de Olhos, para todos os colaboradores e no campo pessoal também, muitas realizações. Obrigada, eu que agradeço aqui a oportunidade de conversar sobre esse tema e a gente volta quando chamar. Que bom, ótimo, a gente vai chamar sempre.